Olá, boa noite. Hoje eu vou iniciar com uma pergunta. O que nós temos feito para Deus? Antes de falar um pouco sobre isso, vamos recapitular lá no início da Bíblia, em Gênesis 1, que diz que Deus criou o mundo em 7 dias. Na verdade, em 6, né? Porque no sétimo dia ele descansou. Então, olhando lá em Gênesis 1, diz que no primeiro dia, Deus viu que o mundo era uma completa escuridão, e aí com isso ele criou a luz. No segundo dia, ele criou o céu, dividindo ele das águas. No terceiro dia, ele criou a terra e os frutos. No quarto dia, ele criou o sol e a lua, separando o dia da noite. No quinto dia, ele criou os peixes. E no sexto dia, ele criou os seres viventes de acordo com a sua espécie. E com isso também ele criou o ser humano. Como bem sabemos, né, os primeiros seres humanos que surgiram ali foram Adão e Eva. E eles surgiram no Jardim do Éden para que eles apenas desfrutassem daquele lugar. Então, eles não tinham que se preocupar com o que eles iam vestir, o que iam comer, onde iam dormir, apenas desfrutar daquele lugar, que por si só já supria todas as suas necessidades. Então, a única regra que Deus impôs para eles ali foi que eles não comessem do fruto proibido, que era uma única árvore naquele lugar inteiro. E com isso eles acabaram comendo, tiveram o entendimento do bem e do mal, e aí surgiu o pecado. Posteriormente a isso, tiveram o nascimento de seus filhos, netos, bisnetos, e aí, por fim, surgiu a população, né? Como vemos ali no Antigo Testamento, as pessoas, sempre que cometiam algum pecado, elas sacrificavam animais para que Deus os perdoasse dos pecados. E aí, passaram muito tempo, né, com esse sacrifício de animais, muitos animais morrendo. E aí, após um período, Deus decidiu mandar o seu único filho para que ele viesse para a Terra, primeiramente, né, para falar sobre as coisas de Deus, para poder ensinar as pessoas, mas também para que ele se sacrificasse ali como sacrifício vivo, para que as pessoas fossem perdoadas a partir daí. Então, hoje em dia, as pessoas não precisam mais sacrificar um animal, por exemplo. Porque a morte de Jesus ali já meio que nos livrou dos nossos pecados, né? Nos perdoou pelos nossos pecados. Então, Jesus ele passou pela terra, teve todo aquele sofrimento, ele passou por dores humanas mesmo. Então, ele foi naquela cruz ali sacrificado, sentiu todas as nossas dores. E aí, a partir daí, quando ele morreu, nós fomos perdoados por nossos pecados. Aí, claro que ele ressuscitou depois, voltou para Deus ali. Mas, enfim, olhando um pouco para isso, né, nós vemos o quanto Deus nos ama, né? Só dele ter criado um mundo só para nós, ter criado esse mundo colocando frutos, colocando animais, colocando a terra, o céu, o dia, a noite, colocando água, as plantações, enfim. Nós vemos aí que Deus nos ama incondicionalmente, né? E também por ter entregue seu único filho ali que estava com ele, à sua direita, para que ele se sacrificasse pelos seus outros filhos aqui na terra. Então, nós vemos o quanto Deus nos ama, né? Só por isso que ele fez assim. E além disso, ele tem o poder de nos acalmar quando estamos preocupados, nos ouvir quando nos sentimos sozinhos. Ele tem o poder de fazer milagres quando achamos que nada vai dar certo, mesmo os milagres que nós nem vemos que acontecem, como alguns livramentos que aconteceram e nós nem percebemos. Além disso, ele nos ajuda a tomar decisões, né? Mas tudo que ele pede, né, para que ele consiga dar isso pra gente, é que nós estejamos abertos a fazer a sua vontade e a o amar também, né? Assim como ele nos ama. Claro que o amor dele é muito maior, né, do que o nosso. Ele nos ama independente do que nós façamos, independente do que nós pensamos, independente do que fizemos no passado, do que vamos fazer, enfim, ele nos ama, né? Então, comparado a tudo isso que ele faz, que ele fez por nós, a única coisa que ele pede é que nós estejamos abertos a ele, né? Então, é muito importante, assim, pensar um pouco nesse ponto, sabe? E aí volta aquela pergunta, né? O que nós temos feito para Deus? Deus não precisa de nós, Deus não precisa que estejamos ali abertos para ele, mas ele quer esse relacionamento com a gente, sabe? Ele quer que nós o amamos, ele quer que nós confiamos nele, ele quer que nós
obedecemos a Ele, porque Ele, acima de tudo, Ele sabe o que é melhor para nós, né? Então, Ele, como sabemos, Ele é um ser onisciente, onipresente, onipotente. Então, ninguém além dele, assim, sabe o que é melhor para nós, porque Ele está em todo lugar, Ele sabe de tudo, Ele pode tudo. Então, um ser tão grande, tão poderoso, assim, Ele quer que nós, né, desse tamanho, assim, comparado ao poder dele, que nós estejamos ali abertos a Ele, que nós tenhamos um relacionamento com Ele, né? Ele deu o único filho que estava ali com Ele, do lado dele, para que Ele morresse por nós, né? Imagina, você que tem filho, imagina dar o seu filho ali para morrer por pessoas que às vezes nem te conhecem, nem sabem de você, sabe? Então, isso mostra o quanto ele nos ama, né? Alguém para criar todo mundo, para que você viva, e alguém para dar o seu único filho, para que você tenha uma salvação e uma vida eterna, e para que você seja perdoado, é no mínimo alguém que te ama muito, né? Então, que nós possamos ter esse coração grato, no mínimo, assim, esse coração grato a Deus pelo que Ele fez por nós, e que possamos buscar fazer a vontade dEle. E aí, como nós fazemos a vontade dEle, né? Ele deixou a Bíblia para que a gente lesse e para que visse os ensinamentos dele por nós, para que nós possamos seguir, sabe? Então, é sempre importante nos perguntarmos o que estamos fazendo para Deus, né? Comparado a tudo que ele fez por nós, o que a gente está fazendo, assim, para poder compensar tudo que ele fez, sabe? Claro que nada que a gente faça vai compensar, né? Tudo que ele fez por nós, mas que possamos pelo menos tentar agradar a ele, sabe? Então, é isso. Eu espero que essa palavra tenha entrado no seu coração. Eu espero que você tenha pelo menos reconhecido um pouquinho do grande amor de Deus que Ele tem por você. Independente do que você faça, do que você pense, do que você queira fazer, Ele está sempre ali disponível, só esperando que você tenha um relacionamento com Ele, tá bom? Então, que Deus te abençoe e até logo!